Olá, estamos aqui neste vídeo para falar sobre autocontrole e maternidade. Eu sou a Vilene Basílio, sou psicóloga e hoje trago esse tema para refletirmos sobre a nossa maternidade. Em primeiro lugar, vamos aprender o que é o autocontrole. Depois, vamos entender o porquê que é tão difícil exercitar o autocontrole na maternidade. E por último, falaremos sobre como desenvolver essa habilidade do autocontrole. Se você se interessou pelo tema, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Então, o que é autocontrole? Autocontrole é a habilidade de regular os nossos comportamentos diante de fortes emoções. É importante destacar que ter autocontrole não é sobre não sentir nada. Ou ainda, ter autocontrole não é sobre ser sempre calmo, sempre tranquilo, sempre com muita paciência, não é sobre isso. Nós precisamos entender que as emoções fazem parte de nós, somos seres emocionais. Iremos sentir raiva, frustração, tristeza, irritação em diversas situações do nosso dia a dia. Então, as emoções fazem parte do nosso ser. O que é importante aprendermos e o que o autocontrole nos traz é a capacidade de decidir o que faremos diante dessas fortes emoções. Então, diante do que eu sinto, quais serão as minhas decisões? Destaco também que cada situação vai demandar um nível de autocontrole diferente. E vamos falar hoje, então, sobre a maternidade. Por que é tão difícil praticarmos o autocontrole na maternidade, na relação com os nossos filhos? E por que será? Por que será que a maternidade exige tanto autocontrole? Por que será que a paciência que conseguimos ter com as outras pessoas não conseguimos muitas vezes ter com os nossos filhos? Por que será que em situações estressantes no trabalho, nos estudos, com outros familiares, eu consigo exercitar o autocontrole e às vezes em situações até menos estressantes com os nossos filhos, acabamos explodindo? Para falar sobre isso, para refletirmos sobre isso, eu trouxe uma frase da Laura Gutman, que eu me identifico muito, e essa frase diz que a maternidade é um encontro brutal com a nossa sombra. Quando falamos de sombra, estamos falando das nossas questões emocionais reprimidas, caladas, silenciadas, desde a nossa infância. Tudo que sentimos e não encontramos espaço para expressar. O que foi calado, reprimido pelo contexto, pelo ambiente em que vivemos. Todas essas emoções caladas, guardadas, reprimidas, não morrem. As emoções, elas não desaparecem, elas não somem, elas continuam ali guardadas. Então, quando a Laura Gutman fala que a maternidade é esse encontro brutal com a nossa sombra, quer dizer que os nossos filhos é como se eles trazem luz. Os nossos filhos, eles iluminam a nossa sombra e fazem a gente entrar em contato com muitas das questões emocionais que estão aqui reprimidas dentro de nós. E nossos filhos não só iluminam as nossas sombras, mas eles também mexem, cutucam feridas emocionais nossas. Quando meu filho expressa a raiva dele, eu quero calar porque eu estou calando a minha raiva até hoje. Quando meu filho expressa a frustração dele, eu quero reprimir porque eu estou reprimindo a minha frustração até hoje. O choro da criança me incomoda e eu quero silenciar porque o meu choro está silenciado até hoje. E a gente se desespera diante das expressões emocionais dos nossos filhos porque a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe lidar com a raiva deles, a gente não sabe lidar com a frustração deles, porque a gente não aprendeu isso.
Nós aprendemos a reprimir, a calar e a silenciar, e se não buscarmos novos aprendizados, iremos perpetuar esse ciclo. Que essa mudança comece em mim, que essa mudança comece em cada um de nós, que essa mudança comece na nossa relação com os nossos filhos. E olha só que interessante, sempre que reagimos de forma desproporcional, é porque aquela situação mexeu em alguma ferida nossa, em alguma questão que estava ali guardada. E aí você pode me perguntar, como resolver? Como conseguir ter mais autocontrole, então, diante da nossa relação com os nossos filhos, diante dos conflitos com os nossos filhos, diante das situações desafiadoras? Vamos falar sobre isso a seguir. Bom, a boa notícia é que todos nós somos capazes de desenvolver a habilidade do autocontrole. E a partir do momento, então, que temos esse entendimento, essa consciência de que as nossas explosões emocionais, a nossa falta de autocontrole está ligada às minhas feridas emocionais e às minhas emoções reprimidas, eu preciso, então, para desenvolver o autocontrole, olhar para as minhas questões emocionais. Quanta raiva tem aí guardada? Quanto choro você tem engolido? Quanta tristeza tem aí escondida embaixo do tapete? Enquanto insistirmos em seguir a nossa vida sem mexer nessas feridas, nessas questões reprimidas, continuaremos explodindo, continuaremos perdendo o controle diante das fortes emoções. Eu costumo usar a ilustração de um copo. Quando a gente vai guardando e acumulando as nossas emoções sem expressá-las, sem dar espaço para elas fluírem e saírem, é como se vamos enchendo um copo. E ele enche, enche, e em um determinado momento, às vezes uma situação pequena faz a gente transbordar, faz a gente explodir, porque não é aquela situação que está fazendo você explodir, mas aquela situação pequena era apenas a última gotinha que faltava para o copo transbordar. Precisamos esvaziar o nosso copo, precisamos olhar para ele, entender tudo que está ali guardado e acumulado, tratar essas questões, tratar essas feridas, olhar para as nossas emoções, olhar para a nossa raiva, para a nossa tristeza, para o nosso sentimento de culpa, para os nossos medos, para as nossas angústias. E é só por esse caminho de autoconhecimento e de autoeducação que conseguiremos desenvolver a habilidade de autocontrole, para que as nossas feridas não continuem machucando os nossos filhos. Eu espero de coração que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você essa temática. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que possam se interessar. Um beijo grande, até o próximo vídeo.